Olá, muito boa noite. Estamos de volta para mais uma edição do Girassol Debate, neste dia dedicado à juventude angolana, 14 de abril de 2025. Vamos hoje falar sobre os transportes públicos, olhando para a realidade de Luanda e um pouco de todo o país, mas fundamentalmente aqui de Luanda. O nosso tema é transportes públicos, uma questão económica e de segurança para o cidadão e para o Estado. O transporte público em Angola é composto por uma variedade de serviços, incluindo autocarros, táxis e mototáxis, que transportam milhões de passageiros diariamente nas cidades e também nas áreas urbanas e suburbanas do país. São nossos convidados. Juvenal Abraão é diretor de estudos e projetos da Agência Nacional dos Transportes Terrestres. Boa noite, bem-vindo, Juvenal. Boa noite, muito obrigado. Recebemos Carlos Carneiro, presidente da Associação Nacional dos Transportes Rodoviários. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, muito obrigado. À minha esquerda temos Francisco Paciente, presidente da Associação Nacional dos Taxistas de Angola. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, capitão. Boa noite especial a todos os taxistas. Muito bem, e também Vítor Januário, diretor de Tecnologia Digital da ATECUL, empresa de transportes públicos de Luanda. Boa noite, bem-vindo. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Muito bem, estão apresentados os nossos convidados. Juvenal, gostávamos de começar consigo. De quem é a responsabilidade de garantir o acesso aos transportes públicos ao cidadão? E dentro desta questão também olhamos porque é que não há uma circulação, digamos que aceitável nos dias de hoje de transportes públicos em Luanda. Portanto, nós íamos começar por falar de que a responsabilidade é conjunta. A responsabilidade não recai apenas para o Estado, recai também para os operadores de transporte. O sistema de transporte hoje está composto pelo regulador, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Temos também os operadores, temos aqui o gestor das redes de transporte, que são os governos provinciais, na forma dos gabinetes de transporte, tráfego e mobilidade urbana, e, portanto, é uma responsabilidade coletiva. Ok. Paciente, também a vossa visão enquanto ANAT, Associação Nacional dos Taxistas, esta responsabilidade deve ser partilhada ou começa pelo Estado? Bem, a responsabilidade começa pelo Estado, como deve ser, não é? Nós temos aqui a Agência Nacional dos Transportes Terrestres, que é o órgão do Ministério dos Transportes e é o órgão regulador da atividade. Claro que é ali onde começa a responsabilidade. Ela é partilhada para todos nós, não é? Para entendermos que o Estado por si só não consegue rebocar essa responsabilidade sem partilhar com parceiros sociais, quer público, quer privado. E é nesta cadeia de segmentos, de instituições que conseguimos todos contribuir para a massificação dos transportes públicos. Muito bem. Carlos Carneiro, como é que vocês, enquanto Associação dos Transportes, a Associação Nacional dos Transportes Rodoviários, olham para a problemática da transportação de pessoas no centro de Luanda e um pouco por todo o país, porque das dificuldades que continuamos a assistir nos dias que correm? Portanto, nós temos um slogan que é sem mobilidade não há economia. E olhamos para a perspectiva da comparticipação daquilo que tem a ver com as responsabilidades dentro do transporte público, seja ele urbano, interprovincial, porque nós representamos esta camada empresarial enquanto transportistas. E então vemos que a responsabilidade é uma responsabilidade compartilhada, onde o Estado tem a sua parte enquanto órgão regulador e fiscalizador, e nós, como operadores, para fazer jus àquilo que tem a ver com as políticas gizadas enquanto setor do transporte. Portanto, nessa perspectiva, fazemos a nossa parte, estamos em constante
conexão com os órgãos do Estado, principalmente a Agência Nacional dos Transportes, o Governo Provincial de Luanda, através do seu Gabinete de Tráfego e Mobilidade, onde nós estamos sempre representados enquanto associação das empresas de transporte público urbano de passageiros. Até como é que olha para esta dificuldade de transportação em Luanda? Quanto nós, TACU, olhamos para esta situação de formas em que temos feito o nosso papel de transportar os luandinos pelo segmento urbano e a nível nacional também estamos a operar no interprovincial para assim contribuirmos na locomoção dos cidadãos a nível nacional. Temos feito o nosso papel, que é transportar com alguma dificuldade, mas temos conseguido cumprir com os nossos objetivos que temos traçado. Bem, senhor, está lançado o debate. Francisco Paciente, se a responsabilidade é partilhada, quem é que está nesta partilha de responsabilidades? Quem é que está a falhar para assistirmos ainda às dificuldades que assistimos todos os dias, com paragens a registarem grandes enchentes, dificuldades no acesso aos transportes públicos? Pois, eu devo começar por dizer que o táxi coletivo ocasional continua a ser a solução da mobilidade e de transporte, não só em Luanda, mas no país inteiro. Portanto, e sabe-se que esses táxis, os nossos azuis e brancos, que são a preferência do nosso público, são comprados, são financiados, não é por particulares. Portanto, não há qualquer apoio do Estado como órgão regulador e fiscalizador em relação aos táxis. Portanto, se não há este apoio, não se sabe quantos táxis efetivamente precisamos para esta capital, como distribuímos de município a município, quem são os proprietários desses meios, o que é que eles precisam para melhorar a oferta desses transportes. Claro que não se consegue ter a solução, não se consegue criar condições para corresponder à demanda dos passageiros que hoje estão nas paragens. Portanto, o Estado, sabemos que no âmbito das políticas de transporte, investe nas empresas de transportes públicos, aqui representado pelos senhores do painel, mas para nós, os azuis e brancos, não temos qualquer suporte prático, senão a questão do licenciamento, do acompanhamento e da própria fiscalização. Deste modo, achamos que acabamos por estar nesse déficit de oferta dos transportes azul e branco por falta de apoio do Estado. Se nós olharmos, por exemplo, para números, neste momento, quantos associados, e aqui mesmo olhar para números de viaturas, por exemplo, a ANATA controla? Pois, aqui devíamos dizer quantos táxis circulam na capital do país, já que estamos a falar de Luanda. Luanda, desde 2015, que circulam mais de 50 mil táxis diversos, desde o azul e branco, desde os mini autocarros e desde o táxi gira-bairro. Agora estamos ainda com muita oferta de táxis personalizados, o que pode aumentar significativamente naquilo que é a estatística. Mas estes também fazem parte da ANATA, os responsáveis ou os proprietários dos táxis personalizados? Sim, alguns fazem parte da nossa organização. Nós somos uma associação nacional de taxistas. Portanto, quer seja azul, branco ou personalizado, desde que exerça atividade de táxi nos termos da lei, portanto, ele é defendido e orientado por nós. Portanto, são nossos associados. Muito bem. Juvenal Abrão, o Francisco Paciente disse que o cidadão hoje sente ou tem mais confiança nos transportes públicos
particulares, no caso nos táxis. Isto porque o Estado deixou de cumprir a sua parte enquanto primeiro, digamos que parceiro ou primeiro responsável deste serviço que é de dar de transportes públicos aos cidadãos? Não creio que o Estado tenha deixado de cumprir com a sua função. Portanto, temos que entender que há aqui um conjunto de situações variadas e outras externalidades que contribuem para que haja um decréscimo na oferta de transporte. E aqui falamos precisamente tanto do transporte regular, feito por autocarros, como do transporte ocasional. Esta redução de oferta registrou-se em todos os modais, muito por conta das restrições financeiras que todos nós experienciamos nos últimos 5 anos. Nós falamos que a pandemia foi com certeza um divisor de águas em termos de oferta. Houve algumas restrições do ponto de vista operacional, em que os transportadores não puderam exercer a atividade no seu todo. Portanto, isto também constituiu-se como barreira para a continuidade da oferta que nós tínhamos antes. Portanto, os níveis de transportação pré-Covid não são os mesmos de hoje e mesmo a nível também do transporte ferroviário por causa dessas limitações. Para concluir, dizendo que nós continuamos ainda nos vários programas de incremento de frota, mas há aqui também outras questões de sustentabilidade econômica a nível da atividade de transporte que precisam ser abordadas. Quais são hoje os números falava do número de necessidades, ou no caso das necessidades de transportes, qual é hoje o número de transportes que o país ou Luanda precisam para responder à demanda? Portanto, há aqui alguns requisitos técnicos para também avançarmos aqui com um número, mas um grande indicador é também a capacidade da malha urbana. A capital de Luanda, para o tipo de malha que hoje tem e que oferece, nós estaríamos a olhar para cerca de 3.000 autocarros, não é? Mais alguns sistemas de transporte autoportantes, nomeadamente não só os caminhos de ferro, mas sistemas de metro e de transporte rápido, que de forma conjunta deveriam dar esta resposta para termos aqui a mobilidade mais facilitada. E quantos autocarros estão neste momento, pelo menos no segmento público? Portanto, a nível do transporte regular, nós nos últimos 5 anos fizemos uma distribuição de cerca de 800 autocarros, isto para o governo provincial, que por sua vez, através de concursos de concessão, faz a distribuição para os vários operadores públicos que depois, portanto, exercem essa atividade. Bem, Carlos Carneiro, como é que, onde é que entra a Associação Nacional dos Transportes Rodoviários para a resolução deste problema? Por exemplo, o paciente falava aqui de cerca de 50.000 táxis desde 2015 a circular só por Luanda, num cálculo assim mais ou menos rápido, vamos dizer que há aí uma média de um táxi para 200 passageiros. Mesmo assim, o problema parece que aumenta todos os dias. Bom, eu lamento discordar quando o Francisco Paciente diz que os táxis continuam a ser a solução da mobilidade urbana. Não são? Em Luanda. Não são? Vamos olhar para a perspectiva do contexto atual. Okay? Nós tivemos e temos vários problemas relativamente àquilo que tem a ver com a oferta de autocarros e a questão que se impõe, que é o aproveitamento momentâneo por falta de autocarros. E este aproveitamento, por um lado, é uma questão de falta destes meios de oferta para o cidadão por causa dos problemas que nós temos, que enfrentamos todos os santos dias. Como disse bem está a dizer que o cidadão recorre ao táxi, ao azul e branco e não só por falta de porque não tem autocarros. alternativa. Porque não tem alternativa. Vejamos que as empresas de transportação, hoje, elas têm rotas direcionadas aonde cada operadora faz o seu trabalho. Nós não tendo oferta suficiente para estas rotas, é óbvio que o aproveitamento, não estou a dizer para aquelas associações que estão devidamente
legalizadas, porque, vejamos, disse bem que são mais de 50 mil táxis, sejam eles personalizados, sejam eles azuis e brancos, seja do tipo de táxi ocasional, que não tem nada a ver com que não está até legalizado, exatamente porque não há esta oferta real que deveria haver. Nós temos distribuídos pelas operadoras 879 autocarros na malha urbana de Luanda. Ou seja, para fazer o trabalho urbano, periurbano da malha de Luanda. Resulta que, pelas condicionantes que aqui foram citadas, nós temos dificuldade em dar e fazer oferta dos meios aos utentes do transporte público urbano. Carlos Carneiro, vamos só tentar perceber. Neste momento está a dizer-nos que existem 879 autocarros distribuídos pelas várias empresas. Sim. Mas estes 879 estão em funcionamento ou é o que vocês têm registrado na base de dados? Este é a quantidade de autocarros que as operadoras receberam e têm. Agora, a funcionar e que saem todos os dias representam cerca de 20-25% deste valor, desta quantidade de autocarros. Por quê? Por causa das condicionantes que nós temos. Custos operacionais extremamente altos e que temos estado a conversar com as autoridades para ver o que fazer em função de todos os problemas que vivemos dia a dia e dizer que se não houver oferta de autocarros pela quantidade de autocarros que nós precisamos dentro da malha urbana de Luanda, não é? É óbvio que vão aparecer a quantidade de carros personalizados ou não personalizados, ou seja, para dizer que a oportunidade faz o ladrão. Ok. E dos números que acaba aqui de nos apresentar, se nós olharmos para o que diz mais ou menos o Inês, estamos a falar que Luanda tem por esta altura cerca de 10 milhões de habitantes, 879 autocarros em Luanda estamos a falar em aproximadamente 11.400 pessoas para cada autocarro. Está longe de responder à demanda. Muito longe. Aqui também, Vítor Januário, pode também apresentar a vossa visão enquanto TACUL neste sentido? Nós, como TACUL, no momento, estamos a operar, nós estamos licenciada 23 rotas. Das 23 rotas, no momento, estamos a operar 9, fruto mesmo deste decréscimo da frota operacional. 9 equivalente a quantos autocarros? 9 rotas, nós estamos com menos de 30% da nossa frota em operação. Em termos de números, menos Sim. de 30%, estamos a falar de quantos autocarros, para podermos perceber? Hoje, por exemplo, na malha urbana de Luanda, operamos com 78 autocarros. Ok. Tem sido um pouco mais, mas por conta das condições, hoje conseguimos operar. É um número que vai crescendo e decrescendo de acordo à realidade técnica de cada dia. Falava aqui que temos, e dos cálculos que fizemos rapidamente também aqui, com o Carlos Carneiro a concordar connosco com estes números aproximados. Estamos a falar em termos de necessidades, quantos autocarros é que só Luanda precisaria para diminuir esta procura, por exemplo, dos táxis? Os 3.000 autocarros. 3.000 autocarros. O que é que acontece aqui? Os autocarros que foram distribuídos às operadoras têm uma particularidade em termos daquilo que é a oferta de peças de reposição. Portanto, estamos a falar dos meios que foram adquiridos pelo Estado, da qual foram distribuídas às operadoras, e estas operadoras vão operando esses autocarros. Agora, o custo de vida que aconteceu depois da Covid para cá tem sido exponencial. Então, automaticamente, estamos numa situação em que já são poucos autocarros que temos, mas as dificuldades que temos
relativamente ao acesso a peças, relativamente a fazer face aos custos operacionais, é óbvio que não temos como trabalhar em sintonia com aquilo que tem a ver com a necessidade do cidadão. Por quê? Porque nós vamos fazendo jus e por vezes, esforços titânicos para poder manter a frota operacional. Então, sim, isto acaba por, obviamente, dificultar a nossa atividade relativamente àquilo que tem a ver com a oferta de transportes públicos do tipo autocarros para a população. Francisco, quero rebater aqui a posição do Carlos quando diz que não é, digamos que justo ou não é verdade que os táxis passaram a ser a preferência do cidadão angolano. Não, o doutor Carneiro acabou por concordar, acabou por concordar conosco quando fala da insuficiência de autocarros. Então vocês viram aqui uma oportunidade, é isso? Bem, eu não sei se isso é oportunidade, não é? Porque se a missão quer dos autocarros, quer nossa, é transportar pessoas, portanto, o que se deve fazer é oferecer maior número de unidades de transporte para levarmos as pessoas. Se o doutor Carneiro diz que só tem 800 autocarros e dos 800 só circulam 25% dos meios, portanto, não tem como nós não sermos a solução, não é? A preferência dos transportes onde eles não estão. Portanto, e será assim. O táxi, apesar de ser um meio gerido pelo próprio particular, sustentado pelo mesmo, nesse universo de dificuldades, de vias, de peças sobressalentes, de taxas, não digo taxas de imposto, mas de pequenos impostos como o IVM, o licenciamento e outros males, sem qualquer apoio, digamos, do Estado, continuam os gestores, esses particulares, continuam no desafio, no rigor de manter os transportes públicos, de ajudar, de contribuir bastante para os transportes públicos. Portanto, se na verdade existem estratégias e nós acompanhamos, somos muito próximos ao Ministério dos Transportes, acompanhamos várias estratégias, vários encontros sobre a melhoria de oferta de transportes, mas tem-se noção de que o táxi continua a ser a solução dos transportes. Só não entendemos por que os investidores de táxis, nós os taxistas, não somos tidos conforme fazem na oferta de autocarros para aumentar a oferta de transporte. Por que não somos tidos também para aumentarmos a oferta de transporte em táxi coletivo ocasional? Portanto, se queremos melhorar a situação de transporte, temos que saber, por exemplo, quantos táxis circulam na capital. Quantas pessoas transporta um táxi azul e branco por dia? Quantos municípios temos na capital? Quantas pessoas saem do Zango a cada dia que só usam táxi coletivo ocasional, que é o vulgo azul e branco, em relação aos autocarros? Zango que já nem é Luanda, desde janeiro. Exatamente, que já não é Luanda, pronto. Então vamos falar de Viana, não é? Aqui o arquiteto Juvenal. Vamos falar de Viana. Quantos estudantes saem de Viana para o centro da cidade que usam táxis azul e branco? Por exemplo, do período das 6 da manhã até as 6 da noite. Ali saberíamos, do ponto de vista de estudos estatísticos, contingentar quantos táxis realmente faltam e quantos existem. Quantos autocarros faltam e quantos existem. Se nós não fazemos isto, se os gabinetes locais de transporte, de tráfego e mobilidade, conosco os taxistas, não se fazem esses estudos, portanto, não temos como dar resposta
a necessidade das nossas populações em relação ao transporte. Eu me lembro ter sugerido isto junto do Ministério, junto da agência, em 2020, para fazermos um estudo de quantos táxis circulam por cada município e quantas pessoas precisam de táxis coletivo ocasional a cada município, para sabermos da necessidade da falta de táxis. Qual foi a resposta que recebeu do Ministério e da agência? Estamos à espera. Juvenal Abrão, tem resposta para dar hoje ao Francisco Paciente? Esse estudo está ou não? Temos sim. Primeiro dizer que o transporte é um negócio de natureza orgânica e de volumes, ou seja, o transporte abomina vazios. Sempre que houver um vácuo na oferta, haverá um modal ou uma tipologia de transporte, ainda que menos ortodoxa, que irá preencher esse vazio. Tendo a agência estes dados que acaba de apresentar, tendo noção deste problema, eu lhe pergunto se há planos para a resolução da mobilidade. Vamos lá chegar. Primeiro deixar isso assente. Dizer que o caminho que o Ministério dos Transportes tem vindo a fazer nos últimos 7 anos é de, primeiro, planear e depois executar as várias reformas que temos vindo a fazer. Nós começamos com o Plano Diretor dos Transportes e Infraestruturas Rodoviárias em 2019. A seguir a isso, avançamos para a desconcentração e descentralização dos atos de transporte, ou seja, hoje o Ministério do Transporte cedeu para os governos provinciais algumas das competências que tinha. Um exemplo é o licenciamento da atividade de táxi coletivo e de transporte coletivo de passageiros. E por que o Ministério dos Transportes fez isso? Porque entendeu que, como órgão central, não pode acumular as responsabilidades de resolver problemas da administração local do Estado. Portanto, isto é o primeiro ponto que nós gostaríamos de deixar assente. Segundo, para dizer que, através disso, o Ministério entendeu potenciar esses órgãos para que não só o licenciamento acontecesse a nível dos órgãos da administração local, a nível das direções provinciais e municipais de transporte, mas para que com estas verbas arrecadadas, esses órgãos tivessem responsabilidade de investir também no sistema de transporte. Agora, o Ministério ainda continua com algumas responsabilidades. As obras infraestruturantes e de conectividade a nível do país ainda continuam sob tutela do Ministério e alguns projetos importantes que já estão na calha de execução. Nós falamos ainda recentemente, em 2024, aprovamos o Programa de Melhoria Urbana da Mobilidade de Luanda, que englobava, dentre os vários projetos, a segregação dos caminhos de ferro de Luanda. Nós temos corredores a nível da cidade, a nível do país, que já atingiram os corredores do transporte de massa, que precisam de uma atenção especial. E estávamos a falar, por exemplo, da Estrada de Catete, estamos a falar da própria Avenida Fidel de Castro, que estão a atingir os números de 500 mil passageiros por dia, tanto em viaturas particulares como em viaturas de transporte coletivo. Portanto, nós precisamos prestar uma atenção específica a estes corredores. Portanto, só para terminar, em função disso, temos essa estratégia, que são as várias obras. Entendemos que, neste momento, a prioridade seria o corredor de Catete através da potencialização dos caminhos de ferro de Luanda. Ou seja, é uma infraestrutura que já existe e que carece de mais investimentos para atingir os números de transporte que nós esperamos e acudir àquele corredor à medida que nós vamos avançando para outros corredores. E dizer também que nesses 5 anos continuamos a investir em frota de transporte. Portanto, independentemente dos vários desafios que o Estado tem nas outras áreas, como saúde e educação, o transporte continua a ser prioridade, apesar de que ainda não atingimos os números expectáveis. Portanto, são muitos desafios. Juvenal, eu gostava que respondesse à questão que lhe fizemos, que tem a ver com este estudo que é necessário, que a ANATA sugeriu. Qual é o ponto de situação? Está em andamento? Não está? Nós temos feito vários estudos. A ANATA sugeriu, a Transcol, todos os operadores têm interagido conosco. Portanto, o Ministério lida com todos os operadores e os estudos existem, porque só conseguimos determinar o que é um corredor para transporte de massa do tipo com veículo pesado ou veículo leve, quando nós sabemos o número de transporte a ser realizado naquele corredor. Portanto, para determinar que tipo ou tipologia de transporte ou solução nós vamos empregar num corredor, há um estudo que foi feito. Agora, temos que entender que os projetos de infraestrutura dessa natureza também demoram um tempo a ser
implementados. Portanto, mas os estudos são feitos. E, aliás, para além dos estudos iniciais que nós fazemos para os projetos a implementar, nós fazemos estudos de acompanhamento de frota. Só daí é que nós sabemos quantos veículos estão efetivamente a circular ou não em cada tipologia. Estudos estão feitos, continuam a ser feitos. Entretanto, Carlos Carneiro, a necessidade do cidadão é diária. Como é que se pode resolver este problema de mobilidade em Luanda? A mobilidade em Luanda resolve-se com a injeção de mais autocarros na malha urbana. Isso é uma condição facto. Mas nós assistimos muitas vezes à entrega de autocarros, mas depois de alguns meses, depois de algum tempo, o problema mantém-se. Não, vamos lá ver. Uma coisa é o acesso aos autocarros que estão distribuídos. Outra coisa é a manutenção deste autocarro para o usufruto da população. O privado que recebeu este autocarro neste concurso não tinha noção da manutenção? Não tem noção da manutenção que deve fazer? Tem noção. Por que é que não faz? Veja, nós temos aqui um conjunto de situações que aconteceram durante este tempo todo. Vamos lá ver, nos últimos 2 anos, 3 anos, porque quando o negócio... Quem quiser intervir está à vontade, senhores. Quando o negócio tem um foco, uma visão, tem um objetivo, este negócio sempre é feito na base da rentabilidade. Agora, quando o negócio não rende, quando o negócio em si tem questões adversas, okay, acontece esse tipo de situação. Portanto, nós temos aqui 50 autocarros, por exemplo, que deveriam estar na malha urbana. Não estão. É porque aconteceu alguma situação. Não é rentável este negócio quando estamos a falar de uma cidade com mais de 10 milhões. Mas é uma cidade com mais de 10 milhões de habitantes. O transporte público urbano de passageiros deixou de ser um negócio atrativo. Por quê? Exatamente pelos custos operacionais que observa. Nós não vamos fugir às nossas responsabilidades, nós vamos continuar a fazer o nosso trabalho. Agora, vamos fazer o nosso trabalho de oferta de serviços à população em função daquilo que nós temos de disponibilidade de autocarros. Okay? Se eu não tiver a disponibilidade suficiente, eu tenho 4 rotas designadas e eu só consigo fazer 2 rotas porque tenho dificuldades em fazer as outras 2 rotas. Primeiro que tudo, o próprio asfalto em si é um problema. Danificam os Falar carros. da condição das estradas, não é? A condição das estradas é um problema. Depois, a própria receita em si, desde que foi, por exemplo, adotada a nova tarifa, não é? Que é de 150 kwanzas para a população, e aqui vamos em defesa daquilo que é o bom da verdade, é que enquanto a tarifa era 100 kwanzas para o utente, o transporte urbano de passageiros, estamos a falar dos autocarros, observava um elemento positivo relativamente à transportação. Depois que esse valor subiu para 150 kwanzas, os transportes públicos de passageiros deixaram de absorver 30%, menos de 30% do valor daquilo que arrecadavam. Isto estamos a falar num período de 6 meses subsequente à subida do valor, portanto, da tarifa. A posterior, foram mais 30% com os outros custos adversos, que vieram exatamente com o aumento da gasolina. Nós não fomos afetados com, digamos que diretamente com o aumento da gasolina, não fomos. Mas, indiretamente fomos afetados, porque todos os outros custos que fazem parte dos nossos custos operacionais acabaram por tornar-se muito altos e nós não conseguimos fazer frente a esses custos. Agora, temos a subida do gasóleo, que impacta diretamente a nossa atividade.
é um outro problema. Estamos a falar que o gasóleo subiu em 50%. Se já vínhamos com um saco, perdão a expressão, a ser arrastado, e que pelo meio do caminho esse saco furou, continuamos a arrastar o saco desta maneira, mas a verdade seja dita, é que eu vou pôr por todas essas situações adversas que nós estamos a viver hoje. Sabemos exatamente que o país está a passar por um momento crítico. Temos que ajudar o Estado, temos que ajudar o governo, temos que ajudar a população, temos que fazer tripa coração para podermos estar a responder à demanda daquilo que tem a ver com a nossa responsabilidade enquanto operadores de mercado para o transporte público. Ok. Mas a verdade é esta, é que nós estamos a enfrentar dificuldades, sérias dificuldades, que podem levar exatamente a situações que já estão a acontecer em certas operadoras para falências técnicas. Por quê? Porque a situação financeira já lá está. É negativa. E é só olhar para a questão que tem a ver, e isto dentro daquilo que lhe disse, que o negócio do transporte público urbano de passageiro deixou de ser atrativo. É o caso, é esta a vossa realidade, é a realidade até que o transporte deixou de ser atrativo, daí que em 23 rotas estão só a operar em 9? A Tacul ainda é a maior operadora urbana de Angola e também enfrenta essas dificuldades. Enfrenta essas dificuldades exatamente pelo que o Dr. Carneiro acabou de dizer, mas ainda assim temos feito da tripa ao coração para movimentar os cidadãos luandinos. A Tacul hoje opera maioritariamente na de Olinda Rodrigues, porque é a nossa carreira de bandeira e transportamos muito menos do que transportávamos antes da atualização da tarifa, tal como frisou o Dr. Carneiro. Tudo porque a tarifa dos transportes públicos está quase que semelhante que dos transportes que dos taxistas. Nós perdemos esses números de 30% porque os passageiros que a gente pegava na intermédia hoje já não usam os autocarros. Porque imagina que quem sai do 1º de Maio para a Shoprite paga 150 no autocarro e também o taxista cobra 150. Então é preferencial que vai com o taxista do que com o autocarro. Nós perdemos esses passageiros e isso é que impactou diretamente na situação que temos atual dos transportes públicos. Mas há um nicho de negócio aqui. Bom, estamos a falar de uma demanda de cerca de 10 milhões, ou seja, 10 milhões de habitantes numa cidade como é a de Luanda. Não há aqui uma oportunidade de negócio boa para os operadores de transportes públicos? Há de facto, mas o problema é que a oferta é que não absorve. E quem é que vai resolver este problema da oferta? Todos nós, tal como o arquiteto Joanel disse. Continuando à espera de ofertas de transportes cedidos pelo Estado? Na verdade... São operadores privados, por que não fazer investimentos Na próprios, verdade, todas as como empresas... fazem os taxistas? Como nós. A Tacul está aí com projetos em carteiras para fazer investimentos próprios, que estamos atrás de financiamentos que, se vier correr bem, ainda podemos surpreender os nossos utentes. E, independentemente destas situações que têm ocorrido no mercado, a Tacul tem se reinventado. Nós, como Tacul, hoje não estamos só no segmento urbano, voltamos a reativar o serviço express, porque o transporte urbano é visto como se absorvesse simplesmente uma franja da sociedade que é a mais desfavorecida, apesar que
temos entendimentos contrários quanto a isso. Por conta disso, a ATCU lançou serviços expresso que tiram desde as centralidades ao serviço de transportes do aeroporto, por exemplo, com o serviço ANHAM, e isso tem, de certa forma, melhorado a situação de mobilidade dos cidadãos. E hoje é fácil sabermos a situação em que nos encontramos por conta do investimento que o Estado fez muito bem no sistema de gestão de transportes por conta do sistema de bilhética. Foi uma aposta que devemos louvar ao Estado, porque hoje nós conseguimos facilmente ter dados de quantos cidadãos nós transportamos e conseguimos ver pela indução de passageiros por quilómetros a necessidade exata de transportes que Luanda precisa. Mas isso se reverte nos ganhos? Faz parte dos ganhos, sim. Não, estamos a falar em termos de lucros para vocês, empresas privadas. Sim, ou para as empresas que operam no segmento de transportes. Sim, o sistema de bilhética mudou totalmente a forma de gestão de transportes públicos em Angola. Mudou. E temos que reconhecer isso. Hoje, os transportes públicos são mais rentáveis porque nós conseguimos, de certa forma, ter o controle de quase 99% das receitas, algo que antes não se verificava. Carlos, está a pedir a palavra para o paciente, vou já lhe passar, sei que também está a pedir, mas ficamos agora aqui sem perceber, afinal o negócio é rentável ou não? Não, o negócio não é nada rentável. Quem está a falar a verdade? Nós temos estudos científicos que foram passados... Mas acabou de dizer que a questão da bilhética melhorou. Vejamos que a Tecul tem 386 autocarros distribuídos. 386 autocarros dentro daquilo que tem a ver com os nossos dados estatísticos. Quantos autocarros saem para a rua? Nós temos aqui, nas nossas maquinetas aqui dos telefones, temos grupos de gestão urbana de transportes, tanto que se distribuem diariamente as diferentes rotas por Luanda. E nas últimas 3 semanas, 4 semanas, se calhar um mês por aí, a Tecul tem estado a tirar 33, 40 autocarros. Dos 386 autocarros. Nós temos isso aqui, temos os dados. Não são 78? Não. Alguns, a média por dia, vai aí na ordem dos 40, 42 mais autocarros. ou menos 10% do que... Daquilo que tem como frota, não é? Ok? Agora, vamos lá ver. Eu gostaria de voltar aqui um bocadinho à situação que tem a ver com a atratividade do setor em si. E disse e perguntou... Vou pedir que seja breve para podermos também ouvir. Disse e perguntou relativamente à questão de se nós não fazemos investimentos. É só pegar e ir a um banco, porque este tipo de negócio tem que ser financiado. É pegar e ir a um banco, chegar no banco e perguntar: quanto é que você estaria disposto a me financiar para o serviço urbano de passageiro? E ele diz: 0. Por que 0? Porque não é atrativo. É um negócio que não é rentável. O estudo diz que sem subvenção não há rentabilidade no transporte urbano de passageiros. Até nos transportes interprovinciais? Não. Aí há serviço urbano de transporte urbano de passageiros. Sim, mas nos interprovinciais já a realidade é outra. Veja que o transporte urbano, o transporte interprovincial é um mercado onde os empresários trabalham em conformidade daquilo que o próprio mercado dita como lei. Portanto, há um controle do Estado, impostos que se cobram, temos a questão
de nós participarmos ao Estado por via de planilhas, a quantidade de passageiros transportados, as rotas que se fazem e por aí fora. Okay? Há os recursos que são, portanto, ganhos dentro dessa perspectiva de transportação, mas no transporte público. O urbano de passageiros, não. Ok. Francisco Paciente, ajuda-nos a perceber, na vossa visão, enquanto ANATA, o negócio de transportes públicos, de transporte público urbano, afinal de contas, é ou não rentável? Não é. Não é rentável. Estou a me referir mesmo da abordagem do Dr. Carneiro. Todos os dias nascem ou aparecem novos taxistas? Sim, nós estamos a falar do transporte público na perspectiva do investimento público, do autocarro. Investimento privado. Antes de chegarmos para o táxi azul e branco. Portanto, e aqui a minha perspectiva não é no lucro, não é na perspectiva do lucro. Aqui é na perspectiva da obrigação do Estado para garantir transporte às populações. O Estado não está a cumprir esta obrigação? Eu acho que não devia ser visto na perspectiva do lucro em que as empresas aqui se referem. Sendo um direito de cidadão, o Estado não está a cumprir este papel, é isso? Bem, nós estamos com 25% de oferta, não é, das unidades todas de autocarros que Luanda tem. Estamos com uma Matecul com 9 rotas apenas. Das 23 registradas. Certo. E nós estamos com um serviço de táxi coletivo ocasional, os nossos azuis e brancos, com mais de 500 rotas só em Luanda. O gabinete provincial está a trabalhar conosco na atualização de rotas, mas do ponto de vista prático nós estamos com mais de 500 rotas. Ali concordamos todos que o táxi continua a ser a solução de transporte e da mobilidade em Luanda. E quando nós falamos de Luanda, acabamos por afetar o país inteiro. Nesta perspectiva é rentável? Se olharmos para também não é rentável. Também não é? É ali onde deve-se refletir com muita atenção. Portanto, se nós, os taxistas, que compramos os nossos meios com o nosso próprio dinheiro, sem qualquer apoio do Estado, compramos as peças, reparamos, legalizamos, conseguimos manter os transportes e ser a solução de transportes em detrimento das empresas aqui presentes que mesmo recebendo do Estado, depois de perderem a subvenção, nos últimos 6 meses começam a falir. Isto nos leva a refletir de que se o Estado investisse em nós, os taxistas, teríamos as melhores soluções de transporte. Porque a nossa gestão continua a ser das melhores. Nós nunca fomos subvencionados, nunca fomos apoiados, nunca recebemos táxis a crédito a nenhum banco ou por qualquer iniciativa do Estado e ainda assim conseguimos ter mais de 500 rotas na província de Luanda e todos os dias temos táxis a circular mesmo. Mas quando da subida da retirada de parte da subvenção dos combustíveis, durante algum tempo os taxistas foram também subvencionados. Há inclusive cartões que vocês receberam para justificar isso, não? Sim, exatamente, mas foram desativados por conta da ineficiência da própria subvenção. Portanto, os cartões, na verdade, estavam a ajudar um tanto quanto para alguns e a prejudicar outros, porque não havia capacidade de se dar cartões a todos e o Estado entendeu que estava a gastar, de acordo com fontes oficiais do próprio Ministério e das Finanças, o Estado estava a gastar cerca de $100 mil em subvenção aos taxistas. Okay. Portanto, retirar dessa subvenção, nós não vemos vantagens de onde é que vai esse dinheiro. Essa subvenção foi retirada aos taxistas, foi retirada aos transportes públicos e onde é que vai esse dinheiro
para a melhoria da oferta dos transportes. Que Os autocarros estão a falir. Que só o Juvenal poderá nos ajudar a responder essa pergunta daqui a pouco. Mas é mesmo daqui a pouco, temos de fazer um rápido intervalo. Vamos também procurar saber quais as modalidades que o Estado poderá utilizar para, por exemplo, investir nos taxistas, como estava aqui a defender o Francisco Paciente. Então, um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco. Estamos de volta para a segunda parte do Girassol Debate. Na edição de hoje estamos a olhar para os transportes públicos, uma realidade da província de Luanda, e a questão que fazemos é se é um negócio viável ou não. Começo este segundo bloco consigo, Juvenal Abrão, no sentido de ajudar a responder à questão que ficou no ar, que tem a ver com os investimentos. Como é que a agência, ou que políticas é que existem da parte da Agência Nacional dos Transportes Terrestres para a resolução do problema da mobilidade, olhando aqui para, por exemplo, as dificuldades que foram apontadas tanto pela Associação dos Taxistas como pela Associação Nacional dos Transportes Rodoviários? Questão que tem a ver com a qualidade das vias, com investimentos que são necessários? Portanto, aqui começaríamos por dizer que a agência não é uma entidade política, é um órgão eminentemente técnico e que responde à sua tutela, que é o Ministério dos Transportes. O que a agência faz é emitir um conjunto de normativos que impactam o mercado de transportes, ou seja, que definem a forma como os operadores atuam. E depois propõe um conjunto de medidas ao Ministério, que este, sim, na sua componente de Estado, emana políticas junto dos outros ministérios. E a visão da agência é clara, é continuar a fazer a revisão regulamentar das atividades de transporte. Nós começamos com o transporte rodoviário regular, através do Decreto Presidencial 355, que é muito recente, tem 3 a 4 anos. Estamos agora a olhar também para os decretos que regem a atividade ocasional, que já têm mais de 10 anos, estamos a falar do 128 e do 402. Isto são competências nossas. Esses regulamentos devem corresponder às necessidades do taxista. Agora, a sua aplicabilidade é responsabilidade de 3 a 4 instituições ou intervenientes na cadeia. Primeiro, do próprio taxista, do proprietário deste meio, dos órgãos de administração local e de quem fiscaliza a atividade. Portanto, a estratégia passa no sentido de nós liberalizarmos a atividade de transporte para que o operador possa, junto dos outros operadores econômicos, instituições bancárias, ir à busca disso. Portanto, nós começamos com este processo e, através dos diálogos com as partes aqui presentes e não só, continuamos a fazê-lo. Mas é verdade também que esta questão da sustentabilidade do sistema passa muito também pela responsabilidade dos órgãos de administração local, a quem essas competências estão descentralizadas, que devem garantir, através de infraestruturas e outros investimentos, essa qualidade do ambiente operacional. Por exemplo, no caso dos autocarros, como é que é feita a seleção ou este licenciamento para que eles possam receber autocarros e depois montar rotas de funcionamento? Portanto, daquilo que é a nossa experiência e conhecimento, tanto os veículos são distribuídos aos governos provinciais em função de estudos de densidade demográfica. Portanto, em função do grosso que é adquirido, a agência propõe um contingente para cada província em função desse número e depois os governos provinciais lançam um concurso com as rotas que pretendem atender aquele número de meios. Portanto, a rota A, B, C, D e por aí afora. E há também um conjunto de normativos que estes operadores têm que cumprir. Portanto, desde a capacidade técnica, as instalações que têm que ter para poder atender e pessoal especializado para o efeito. Portanto, cumprindo isso,
a seleção é feita a nível local e depois o processo é contratualizado, resultado num contrato de concessão entre o gabinete provincial e a operadora que recebe aqueles meios. Para 2025, há perspectivas de mais oferta de autocarros para os governos provinciais e estes avançarem para a distribuição nas operadoras? Nós continuamos, nós estamos no segundo programa de aquisição e distribuição de frota. O primeiro foi de mais de 1.500 meios, começou em 2019, encerrou em 2022 e começamos o segundo agora em 2024 de 500 meios. Já distribuímos mais de 350 em 2024. Agora, em 2025, vamos continuar a atender, sim, algumas províncias em função das entregas que fomos recebendo até atingirmos as 500 unidades. Destas províncias constam, por exemplo, as do Quasa Sul, consta, por exemplo, as províncias com cidades pequenas, o Ambo, que apesar de terem rotas, cidades pequenas ou rotas suburbanas mais pequenas, como é o caso, por exemplo, das de Luanda, mesmo assim não é difícil encontrar autocarros ou não há autocarros públicos nestas províncias? Não, há sim autocarros públicos. É importante também termos a hombridade de assumir que, por exemplo, antes do primeiro programa, a frota nacional de transporte regular estava abaixo dos 150 autocarros. Frota nacional. E hoje a frota nacional está acima dos 2.000 autocarros. Mas isto no papel, na prática, Juvenal Abrão, mas prática, estes 2.000 estão a funcionar? Isto é na prática. Estão a funcionar? Isto é na prática, é a primeira coisa que temos que dizer. E aqui a questão da regularidade com que os meios prestam serviço é realmente um desafio. Mas disse bem até Couto, portanto, há momentos que consegue fazer esse processo de recuperação de frota em função dos desafios que tem. Portanto, mas isto é na prática. Esses veículos são entregues, os veículos operam. Obviamente que a frota tem um tempo de vida útil. Portanto, noutras geografias, a frota vai de 8 a 12 anos. Em função das nossas condições muito próprias, a nossa frota tem muito menos tempo de vida. Nós temos que entender que o nosso mercado sobressalente é desafiante. Temos que entender que a nossa capacidade de manutenção também é desafiante. E temos que ser reais acerca dessas questões. Mas permitam-me. É aqui onde está a questão. Já lhe passo a palavra. Já se identificou já foram identificadas estas questões todas que acaba de elencar. Por que não resolvê-las? Não, nós estamos a resolver as questões. E fruto disso... Porque senão vamos daqui a 2 anos voltar a falar que a frota teria 8, 10 anos de vida útil, mas acaba por ter 3 porque os problemas são os mesmos. Não, mas nós estamos com uma frota que começou a ser distribuída em 2019, nós já estamos com uma frota de 6 anos de idade. Portanto, está a entrar para o fim de ciclo de frota. O compromisso deve ser de todas as partes, de reinvestir na frota, manter aquela que já tem, mas, claro, continuar a fazer estes investimentos. Isso é um compromisso que o Estado tem. Estava eu a dizer que estas províncias receberam... Vou já passar. Essas províncias receberam e as outras que ainda não... Quais são as províncias que vão receber neste ano, por exemplo? Na verdade, em 2025, resta apenas Luanda a ser afetada com parte desse lote dos 500 autocarros que faltam. Todas as outras províncias foram afetadas em 2024 e agora no primeiro trimestre de 2025. Bem. Carlos Carneiro, Luanda, dizia Luanda vai voltar a receber autocarros este ano para a distribuição nas diversas operadoras, mas a verdade é, não tenho números como tal, mas quando há este processo, Luanda normalmente recebe o maior número de autocarros, mas mesmo assim a situação mantém-se. Como é que estratégias é que, enquanto associação, vocês têm para ajudar a resolver o problema da mobilidade na cidade de Luanda, para transformar este negócio num negócio rentável, já que eu disse que por esta altura não é? Olha, eu diria que antes de estarmos a debruçar-nos constantemente em reuniões, em debates, em troca de opiniões e por aí fora, nos problemas que estão identificados, vamos partir para as soluções. Esta é exatamente a questão. Aqui as soluções passam exatamente por melhoramento da malha urbana em termos de estradas. Esta é o elemento, para nós, transportistas, é o elemento número 1. Elemento número 1. O elemento número 2 é olhar para a questão que tem a ver
com a própria competitividade em si do setor relativamente à tarifa. Porque nós, há coisa de 3 dias atrás, digamos, última sexta-feira, reunimos com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, onde nos foi posto a situação de que se nós estávamos ávidos em aumentar a tarifa. Não. Não. Mantemos a tarifa. 150 kwanzas. Por quê? Se nós aumentarmos a tarifa para 200 kwanzas igual ao táxi, estamos a competir diretamente com o táxi e se perdemos 60% da arrecadação, então agora perdemos 90%. Então mantemos a 150. Com todas as dificuldades que estamos a observar. Esta é a segunda situação. A terceira situação que deveríamos olhar de maneira, tanto global, no sentido de olharmos entre todas as partes para solucionar o problema da mobilidade urbana, seria a questão de olhar para a rentabilidade do negócio. Nós fizemos inúmeros estudos científicos, dos quais já os discutimos com a Agência Nacional do Transporte Terrestre. Porque não basta toda hora vir dizer vamos distribuir autocarro, vamos distribuir autocarro. Basta dizer como manter essa frota. Dizer-me que o problema da solução da mobilidade urbana seria distribuir novos autocarros aos operadores, não é solução. Nós temos muitos problemas a nível da província de Luanda. E não só. Então é preciso instar os governos provinciais, instar aos gabinetes de tráfego e mobilidade das províncias, e se estamos a falar da particularidade da província de Luanda, vamos instar o gabinete de tráfego e mobilidade da província de Luanda a que veja como é que as estradas de Luanda estão, principalmente, porque um dos elementos que contribui para a deficiência da mobilidade e para a sinistralidade em Luanda é as estradas. Então, Luanda e no país. Pronto, estamos a falar de Luanda e pode ser também pelo país. Mas a situação é esta. Solução é distribuir mais autocarros? Será? Recebemos autocarros, sim senhora. Como é que os mantemos? Lá está. Eu quero atacar a solução, não quero atacar o problema, porque eu sei que o problema existe. Já está identificado. E andamos nisso há muito tempo, olhando para estas questões que têm a ver exatamente com bater em cima dos problemas. Por isso é que nós perguntávamos ao Juvenal Abraão, enquanto representante da agência, sobre que planos ou estratégias existem para a melhoria desta mobilidade. Não, veja, por essa questão da distribuição de autocarros. Existem conversas, há um acercamento da associação, principalmente a associação, a Transcol, junto da agência, junto do governo provincial. Nós, inclusive, já fomos até o mais alto nível relativamente a reuniões feitas com o próprio Ministro de Estado da Coordenação Econômica, onde nós expusemos os nossos problemas. Portanto, são reuniões, creio que semestrais, que temos tido com Sua Excelência o seu Ministro de Estado, da qual passamos exatamente os nossos problemas, que acabam por sair de lá de cima e vêm exatamente para os lugares onde nós estamos a bater constantemente, que são os gabinetes provinciais. É a Agência Nacional do Transporte Terrestre, porque a agência tem estado a fazer um trabalho titânico, sim, reúne com as operadoras, reúne com os taxistas, reúne com os caminhonistas, reúne com toda a gente. Mas é preciso nós, destas reuniões, tirarmos exatamente ilações que confiram exatamente o quê? A resolução dos problemas que já estão identificados. Porque não basta constantemente estar a bater na mesma tecla. Ou seja, vamos perder a tonalidade do soneto e depois como é que fica?
acaba por se partir a tecla e então não temos mais música. Então temos que olhar para esta situação toda como sendo um fator de que os problemas já estão identificados. Vamos atacar as soluções e as soluções, volto e repito, não passam por mais distribuição de autocarros. Na minha visão, relativamente aos táxis, não passam pela situação de financiar táxis, ou seja o que for. Não, não passa. Passa exatamente pela particularidade da solução de problemas que nós temos no dia a dia. Qual é a visão da TECO neste sentido? Partilhamos da mesma visão porque vivemos os mesmos problemas. E quanto TECO, nós praticamente, por sermos a maior operadora, temos também maiores dificuldades. E por conta disso, temos desenvolvido certas ações para mitigar a situação, mas que parte disso é relativamente, conforme o Dr. Carneiro disse, que temos que atacar direito às soluções e deixar de olhar para os problemas, porque os problemas a gente já conhece. Francisco Paciente, que soluções então é que devem ser implementadas no sentido de resolver o problema? Falava-se da questão da qualidade ou da condição das vias. É aí onde está o maior problema que faz com que hoje a questão da mobilidade em Luanda seja ainda uma preocupação? Bem, eu estou de acordo com isto, não é? E a questão aqui é como transportar as pessoas com rapidez, com eficiência e com segurança. Portanto, não há rapidez E qualidade. alguma, exatamente, estamos a falar da eficiência, não há rapidez alguma onde não há vias com qualidade, onde as vias encontram-se todas esburacadas, onde o trânsito é ainda desordenado, digamos, não é? E, portanto, não há rapidez. Não há eficiência também, onde o mercado não tem balizas, não é? Do ponto de vista de regulamentação, estamos a falar propriamente da nossa atividade. A nossa atividade, apesar de haver o decreto 128/10 e o decreto 154, também, que são ambos os regulamentos sobre o transporte regular e o transporte ocasional, ainda a própria atividade em si de táxi não é regulamentada, portanto, não é profissionalizada. Deste modo, não tem como ter qualidade do serviço. Vejamos que, ao sairmos daqui a instante, qualquer indivíduo que encontrarmos ali, qualquer indivíduo que estiver a sair do trabalho, torna o carro pessoal num táxi. Esta pessoa pode efetivamente, se for uma pessoa de má fé, pode raptar pessoas, não há segurança. O mesmo acontece com taxistas a utilizarem, por exemplo, os meios próprios. Já ouvimos várias histórias desta natureza, Francisco. Não são taxistas, são bandidos utilizando veículos com características de táxi. Portanto, isto só acontece porque esses táxis não estão devidamente controlados, não há uma legislação para cadastrar esses veículos. Esses operadores, que somos motoristas e cobradores, não estão cadastrados, não estão controlados e qualquer indivíduo usa qualquer veículo que lhe convém, quer azul ou branco ou verde, para transportar pessoa. Deste modo, além do problema da estrada, além do problema de trânsito que nos referimos, não há qualidade, não há eficiência, não há segurança. Portanto, não há isto. Quem deve fazer para haver? Todos nós, mas precisamos da iniciativa do Estado a aceitar as nossas propostas para melhorarmos o sistema de transporte e da mobilidade, que começa por legislação própria. Da nossa parte, isto começa por legislação e começa igualmente também por melhoria das vias para manter o que está já no mercado. Portanto, nós estamos com um déficit de oferta de táxis coletivo ocasional na ordem de 40%. Se olhar
notarão que hoje algumas rotas de transportes ocasional está substituída por chamadas cupapatas. Sim, há muitas motos agora na via. Exatamente. Hoje nota-se a presença de carrinhas, de caminhonetas a transportar pessoas até aqui na via expressa. Coisa que não se via em 2013, 2014, que significa que o sistema de transportes continua a falir, quer nos públicos, quer nos privados. Mas o que está a levar à falência dos transportes? Primeiro, tal como o Dr. Carneiro disse, tem que ver com a zona ou as vias pelo que esses transportes passam. Não temos estradas para circular, não temos material para manutenção, não temos um ambiente do ponto de vista da exportação ou da importação de material, não é, para a manutenção dos meios. E, portanto, não tendo isso, nós só estamos a falir. E, portanto, apesar de que somos todos a contribuir para a melhoria desse ambiente, há quem tem maior responsabilidade, há quem tem competência para regular, há quem tem competência para dizer que todas as peças de IACI, por ser um transporte que leva as pessoas em Angola, devem ser as mais baratas, não podem tributar acima de X%. Portanto, são essas políticas que faltam. Política de estrada, política de redução de impostos. Vocês pagam muitos impostos? Nós, como táxi, já não pagamos impostos. Estou a dizer dos impostos daqueles que nos fornecem peças sobressalentes. Se tu compras um pneu de IACI a 70 mil kwanzas, compras um turbos de IACI a 2 milhões de kwanzas e você produz qualquer coisa como 5 milhões por ano, mas uma manutenção de um turbo vai te levar a 2 milhões, você não tem muito para continuar a oferecer transportes, não é? Sem qualquer apoio. Portanto, são essas estratégias que devem ser gizadas. O Estado deve conhecer quem realmente contribui para a garantia dos transportes no país. Quem é? Faz com o quê? Onde é que tira o dinheiro? Onde é que passa? Como é que estão as vias? Que apoio merece estes indivíduos que muito contribuem? Portanto, isto é que falta, isto é que não é um facto, não é? Arquiteto Juvenal, para quando a tributação dos taxistas e outros transportadores acabou mesmo de assumir o Francisco Paciente que os taxistas não pagam impostos? Portanto, o tema não é os operadores como tal. Estamos a falar aqui dos proprietários dos veículos. Se eles exercem uma atividade comercial, não teriam de pagar algum imposto? Pois é exatamente aí que temos que chegar e fazer o diferendo e as balizas. Uma coisa é o veículo gera renda. Sim. E esta renda deve ser tributada. E depois há a renda do indivíduo que também deve ser tributada. Nós estamos a falar do serviço, do veículo, no caso. Pois. Para quando a tributação destes serviços? Tenho nota de que a AGT está a trabalhar, inclusive já fomos consultados para o efeito, para abordar essa questão da tributação sobre a atividade de transporte. Há uma noção de quanto é que o Estado perde não tributando, por exemplo, esta atividade? Não temos números para avançar. Eu creio que a administração tributária seria a entidade para ter uma informação do género, mas claramente são tributos importantes. Creio que também deve ser feito com a devida cautela. Estamos a falar de um segmento operacional que requer uma análise e um estudo muito próprio para avançarmos com a tributação face às suas peculiaridades. Portanto, não é só tributar e querer tributar e depois há uma série de impactos que advêm dessa tributação. Penso que estão a fazer os estudos devidos para o efeito e quando tiverem todos os pressupostos trabalhados, haverão de avançar. Mas temos nota de que, portanto, isso está na agenda da administração tributária. E as outras questões que foram aqui levantadas, por exemplo, a questão da qualidade das estradas? Sobre isto temos pouco a dizer, simplesmente que os órgãos da administração local devem fazer o seu trabalho. Portanto, nós, como órgão técnico, instamos que os operadores cumpram com a sua função e os operadores, ao prestarem o seu serviço, têm que ter condições para operar.
Portanto, somos aqui uníssonos em dizer de que tem que haver estradas em condições para que eles possam operar. Não há aqui uma visão protecionista do Estado, pelo contrário, o Estado tem as suas obrigações e nós estamos aqui para fazê-las cumprir. Portanto, se há prestadores de serviço, obviamente que as condições devem ser criadas. Como reguladores, e disse bem o paciente, nós temos que criar regulamentação que permita ao mercado ser atrativo. Agora, as entidades que cabem criar as condições de infraestrutura também devem o fazer, devemos ser vertical nisso. Está a pedir a palavra, Francisco Paciente? Sim, relativamente à tributação, né? Nós não tributamos, ou seja, o veículo não tributa, ou seja, não há aqui imposto de rendimento, mas temos uma ligeira tributação que é o IVM, não é? Que todos Mas todos os outros pagam também, não é? Sim, mas é uma tributação. Temos também o licenciamento, todos os táxis para o exercício da atividade devem estar licenciados. Portanto, isso também paga-se e é tido, tem um peso de uma tributação. Portanto, o que falta aqui é criar esse ambiente, essas condições para que o veículo tenha vida para circular. Circulando bem, com boas estradas, com segurança, o veículo vai produzir e produzindo vai tributar. Portanto, eu penso que a lei sobre a tributação do rendimento existe, mas penso que o Estado tem dado conta de que não foram criadas as condições para começar a exigir essa tributação e, portanto, é hora de olhar para isto, mas não se deve tributar aquele do qual nós não criamos condições para produzir. Carlos Carneiro, o Estado não está a cobrar na sua ótica, enquanto também operador, porque não garantiu estes serviços, ou a questão, por exemplo, das estradas, não ofereceu isto, daí entende que não deve cobrar? Qual é a opinião da... A nossa opinião relativamente a esta matéria, diria que nós, enquanto operadores do transporte público, nós pagamos imposto de selo, pagamos retenção na fonte, pagamos IRT, pagamos segurança social. Pagamos tudo. Só não pagamos aquilo que não nos cobram e chegamos ao final do ano, pagamos o imposto industrial. Portanto, lá está. Se nós tivermos rentabilidade, o Estado continua a absorver impostos. Não havendo rentabilidade, quem paga impostos? Juvenal e Francisco, por que do sorriso? Juvenal. Portanto, Então, estava apenas a observar aqui o posicionamento verdade o que estava a contrastante. dizer, Não, Carlos? de forma alguma. É o contraste da que situação. estávamos a observar em função das peculiaridades do que nós temos no sistema de transporte. Obviamente que a regulamentação obriga que certos tipos de transporte ou certo tipo de atividade seja feita por empresas, portanto, entidades coletivas. E em função disso, obviamente que há uma facilidade de se obter os impostos que estes operadores econômicos, por se constituírem entidades coletivas, são. ok. É onde eu iria seguir. Portanto, falta regulamentação para os táxis, falta regulamentação. Eu tive a oportunidade várias vezes de estar com os presidentes das associações, dos taxistas, e convivemos, ter uma boa convivência dentro do setor dos transportes. E em muitas ocasiões também eu me perguntei por que a reclamação da Segurança Social, por que a reclamação do IRT. Então, olhamos para a questão de que as associações, na sua maior parte, são associações viradas exatamente para os trabalhadores e não para os empresários do táxi. Okay? Nós, na nossa componente Transcol, somos todos empresários. Todos aqueles que fazem parte da Transcol são empresas operadoras de transporte, sejam eles urbano, interurbano, intermunicipal ou provincial. Portanto, e aqui, óbvio, como são empresas que operam, recai toda uma série de impostos, exatamente porque nós estamos regulados
estamos dentro do sistema e bem controlados, e eu não quero deixar de ser um pagador de impostos, porque o Estado beneficia com isso, porque se eu pagar o imposto, o Estado vai beneficiar, e eu, sendo o Estado também, vou beneficiar com esses impostos que estou... Mas é preciso que eu veja o benefício desses impostos. Certo. E principalmente a situação das estradas. Eu preciso ter esse benefício. Por quê? Porque tendo esse benefício eu vou continuar a manter a saúde do meu transporte, vou prestar um serviço de qualidade, conforme dizia o Francisco Paciente, e em função disso todos nós vamos contribuir. E de que maneira? Porque os autocarros não vão estar parados, não é? Vão continuar a gerar rentabilidade para poder pagar impostos ao Estado. Juvenal, a questão dos mototaxistas nos dias de hoje e aumenta todos os dias o número de mototaxistas em Luanda e um pouco por todo o país. Como é que a agência está a olhar para esta nova forma de, digamos que, carregamento de passageiros? Portanto, uma pequena nota antes de entrarmos nesse aspecto, que é o mototáxi. O transporte, o transporte coletivo ocasional está regulamentado e diz que para operadores com mais de 4 veículos devem se constituir empresa. O regulador entendeu na altura que, por ser uma atividade liberal, seria importante fazer uma separação de quem tem o capital para ter um certo número de veículos e para quem não tem. Obviamente que era outro ciclo regulamentar. Os regulamentos têm aquilo que nós chamamos de impacto regulamentar, através do seu ciclo, e à medida que eles chegam no fim de um determinado ciclo, quem regula tem que olhar e contextualizar. É isso que nós estamos a fazer hoje. Na altura, não havia obrigatoriedade para o efeito, mas obviamente que estamos a analisar agora em função da necessidade de atualizar o decreto 128, que regulamenta a atividade ocasional. Esta era a primeira nota. Segundo, relativamente ao mototáxi, nós olhamos para aquilo que são os casos da nossa geografia a nível da África e não só, e o que nos levou a regulamentar. Nós temos um decreto presidencial, 123, que regulamenta a atividade de transporte em motociclo. E ela tem um conjunto de requisitos também para ser efetivada. O que efetivamente a agência fez foi, o regulamento é recente, 2022, 2023, portanto ele saiu, a agência formou, capacitou os órgãos de administração local para começarmos a licenciar. Obviamente que depois a fiscalização vem ajusante. Nós não podemos lançar um regulamento e dizer que todos a partir de hoje têm que se conformar no prazo de 1, 2 dias. Isso não existe. Tínhamos operadores, tínhamos pessoas que dependiam desta atividade, portanto era o seu ganha-pão, e temos esse período de conformação. Hoje os órgãos de administração local já licenciam, há uma carteira para atividade de motorista, do mototaxista, perdão, há também requisitos para se licenciar. Obviamente que temos uma massa enorme que ainda está fora do ambiente do licenciamento. Portanto, o que se tem estado a fazer, juntamente do MAT e de outras instituições, é formalizar a atividade através de formações e a fiscalização para trazê-los para a formalização. Mas tem surgido muito por conta do tipo de investimento que é necessário. Portanto, os colegas de painel aventaram aqui as questões do custo que é necessário para se investir num veículo. Diferentemente disso, o custo para se investir numa motorizada é menor, dali também ser uma atividade que tem ganhado alguma notoriedade. Senhores, nós estamos a chegar ao fim, mas antes, Carlos Carneiro, gostávamos de ouvir também o vosso posicionamento quanto a essa questão dos mototaxistas. Vocês olham como mais um concorrente, e também para os próprios taxistas, porque apesar de, em alguns casos, parecer ser menos seguro que os transportes coletivos, ainda assim os clientes, as pessoas hoje veem nas motos, digamos que uma saída para a resolução da sua mobilidade. Portanto, está instalada a confusão. Por exemplo, nos interiores de algumas Está instalada a confusão porque há uma regulamentação, sim, há uma regulamentação. Mas quem é que cumpre com isso? Nós, no debate que tivemos na Rádio Nacional,
falamos acerca da situação da sinistralidade, por exemplo, nós tocamos nesse ponto da situação das cupapatas e os mototaxistas e por aí fora. Não é que nós estejamos em contra, portanto, a situação do emprego em Angola está caótica, ok? Não há oferta de trabalho. Muito bem. Existem escapes, existe diversificação de economia nesse sentido, está tudo bem. O grande problema é a regulamentação existe, quem é que a cumpre? Saiu, creio que o ano passado, um decreto executivo, não me lembro qual, mas que proibia os cupapatas de transportar pessoas Sim. nas carrocerias lá das motas. Quem é que cumpre com isso? Os polícias estão lá. Quem é que fiscaliza isso? Há zonas, hoje é verdade, e nós já falamos aqui, o Zango já não é Luanda, né? Mas a verdade é que, por exemplo, no Zango 8000, creio, chegas à paragem e o que mais encontras são estas papatas. Mesmo a entrada, por exemplo, São feito táxis. Nós temos uma rota que é a rota Quilamba, Golfo do... Quilamba... no interior do Nova Vida circulam motos. Quilamba, nós temos Quilamba, Camama. Aí a entrada da Camama. Também são Portanto, cupapatas. A maior parte dos veículos que aí circulam são cupapatas. Sim. Está tomado por cupapatas. Portanto, nós não vamos dizer que não haja esse tipo de serviço, conforme referi, temos dificuldades sérias em termos de emprego. Mas hoje uma cupapata está exatamente a competir em termos de preço com o táxi, está a competir em termos de preço com o autocarro. Por quê? Porque eu não sei quanto é que ele deveria cobrar. Está a competir, em alguns casos, em outros casos está mesmo a cobrar mais do que os táxis. Sim, quando digo por exemplo, competir aqui, está... Por exemplo, aqui nesta via da Camara, quem pretende chegar até ao hospital materno-infantil São Conde de Menezes, o preço normal que cobra da via principal até aqui é 300 contos. Exatamente. Os mototáxis, estamos a falar de motorizada de 2 rodas, acabam cobrando muito mais caro que um táxi coletivo ocasional. Exato. Portanto, tem rotas muito curtas, rotas não regulamentadas, rotas não fiscalizadas e, portanto, eles cobram mais que um táxi coletivo ocasional e nunca vimos qualquer autoridade a demandar contra estes, conforme fazem nos táxis. Mas não é a eficiência, não é a rapidez com que levam o passageiro, por exemplo? Não sei se há segurança, mas a verdade é que... Penso que é a necessidade. É a necessidade, tal como o Dr. Carneiro disse. Eu peço desculpa, só um minuto. Se os nossos preços são regulamentados, são vigiados, por que o preço das motas não é regulamentado e vigiado? Pois. É exatamente isso. Essa é a pergunta que fica no Juvenal, ar. pode ajudar-nos a responder? O transporte... Ou vai voltar a passar a responsabilidade aos governos provinciais? Não. Regulamentação é tema da NTT, embora também haja alguns documentos que sejam emitidos a nível local. Mas o tema é que o transporte a percurso dessa tipologia é feito de acordo à demanda e é acordado no ato do início da corrida. Portanto, isto é um tema. Não quer dizer que o preço não possa ser, efetivamente, aqui o termo seria, supervisionado. Por quê? Porque é uma tarifa que é acordada entre as partes no momento da prestação do serviço e é ditada pelo mercado. E nós não definimos aquilo como um serviço de transportes públicos. Portanto, é uma prestação de um serviço comercial de transportes, mas não de transporte público. Mas não há aqui desigualdade se olhar para... Não há. Nós estamos a falar de meios de tipologias diferentes.
Uma Mas coisa é o transporte. Mas exerce o serviço de Ele exerce o serviço de mototaxista, transporte. uma atividade comercial, neste É uma sentido. atividade comercial. E as atividades comerciais são atividades de fórum, de fórum de mercado. Portanto, há mercados que são de natureza não regulamentar a nível do preço. E há mercados que devem ser regulamentados a nível do preço por causa do tipo de serviço que prestam. E aqui Mas, o por João exemplo, na altura Carneiro... da subvenção, mas eles era também tinham a questão da exatamente, também eram tinham a questão da subvencionados subvenção como dos transporte combustíveis. público. Não, mas isto por causa do veículo, eles representam também um veículo de repasse de impacto financeiro Onde é que está para a o diferença utente. com os outros? Não, mas- Porque não desta E não pagam regulamentação de preços? impostos. Por exemplo, olha, Também. e houve, por exemplo, nos taxistas a questão do limite de quilómetros que devem De percorrer, rotas, de exatamente. rotas e o que devem cobrar. Não se pode olhar da mesma forma para os Não, mototaxistas, por são exemplo? tipologias veiculares diferentes. Nós estamos constantemente a dizer isso. O Está a autocarro- dizer-nos que vai se manter assim, vai ser um acordo não. entre o cliente e o... O regulamento é claro. Nós podemos supervisionar e estabelecer um preço a percurso máximo por regiões. E porquê é que não se isto faz isto assim? não está longe, mas isto é competência a nível local. Por quê? Porque a regionalidade do serviço é feito na localidade. Mas é verdade que hoje, por exemplo, Juvenal, é possível encontrar um mototaxista que vai retirar o cliente daqui do Camama para o centro da cidade. Certo. Então não, 4 ou 5 mil abre, kwanzas. não se abre aqui um espaço para a legislação ou a regulamentação dos custos, por exemplo, destas corridas? Não, nós podemos olhar para isso. Isso não é o tema. O tema é que o preço é acordado pelo percurso entre as partes. porque não há regulamentação, porque Não, não há a regulamentação essa diz imposição. exatamente isso, pelo tipo de serviço que é. A regulamentação diz exatamente isso. Por quê? Porque a área de atuação deste tipo de veículo não é só no bairro, não é só no município, às vezes também entre municípios. E muitos destes operadores não fazem só transporte de passageiros, também fazem entregas. Portanto, o âmbito de atuação é diferente daquilo que é a prestação específica do transporte público. Estávamos a dizer, um veículo que transporta mais de X passageiros é um veículo de transporte de passageiros, é um veículo de transporte público. Portanto, em função da sua oferta, ele tem que obedecer a um conjunto de meios. Estes meios têm outra Sim, como componente. disse, estamos mesmo a chegar ao fim do nosso programa. Vítor, Januário, rapidamente em termos de perspectivas para 2025, o que é que a ATACUL tem para resolver a questão da mobilidade em Luanda em termos de projetos, programas? Rapidamente. A ATACUL está a trabalhar para que possa subir a frota. Estamos atrás de mercados de peças subsalentes para que possamos subir a nossa frota operacional. E perspectiva para esse ano é manter a frota que temos operacional. Francisco Paciente, menos autocarros, menos táxis, estradas pouco, digamos, que não servem para aquilo que é hoje as necessidades dos transportes públicos. Estamos aqui a olhar para o problema que está longe de ser resolvido. Bem, não digo que esteja longe de ser resolvido. Ou as motos vão resolver o problema da mobilidade? Bem, as motos surgiram nesta necessidade, nesse espaço vazio deixado pelos táxis coletivos, Pelos autocarros? pelos autocarros, e hoje eles vão ganhando espaço por se tratar de um transporte cuja manutenção é barata, apesar do regulamento proibir o exercício dessa atividade nas principais avenidas, mas temos aqui também o déficit de fiscalização desses meios e eles continuam a transportar. Não estamos contra o negócio, mas o que nos preocupa é o nosso compromisso enquanto associações, enquanto jovens, na perspectiva da prevenção de acidentes. Portanto, elas apresentam um risco muito grande em termos de acidentes e, portanto, esta é a preocupação. Situação do transporte, dos táxis, perspectivas para 2025. Portanto, nós, enquanto investidores de táxis particulares, continuamos a dar o nosso máximo para manter os nossos veículos no mercado e esperamos que as autoridades também cumpram com seu papel de garantir as vias
devidamente reparadas, de garantir a iluminação, de reduzir o risco de continuarmos a exercer a nossa atividade. Estamos num momento muito crítico da nossa atividade, não é? Com aquilo que será a subida do preço dos combustíveis. Nós sabemos que os combustíveis continuam a subir no quadro da retirada da subvenção. Temos compromisso, sim, com as populações em termos de oferta de transporte, mas está a chegar um momento em que nós não sabemos qual é o preço a aplicar. Apesar de termos uma legislação que regula o preço da atividade, mas estamos num decreto... Há o risco do táxi voltar a subir, é isso que está a dizer? Sim, estamos no risco do táxi voltar a subir. Para quanto? Pronto, não consigo dizer aqui, porque o preço do táxi depende efetivamente do decreto 412/14. Portanto, depois de olharmos para aquilo que será o preço do litro do combustível, vamos fazer os cálculos, e aqui temos feito esse exercício com a Agência Nacional e outros parceiros para encontrar o preço. Mas o que nos preocupa é onde é que vão os rendimentos da retirada da subvenção. Se não estamos a melhorar as estradas, se não estamos a apoiar mais os transportes públicos, quer os autocarros, quer táxis, onde é que esse dinheiro que retirou a subvenção dos combustíveis, de 60 kwanzas o litro da gasolina até a 300, onde é que vai esse dinheiro para a melhoria da situação dos transportes, que é efetivamente a obrigação ou o fim último do Estado. Então, estamos preocupados com isso enquanto cidadãos, enquanto associação, enquanto jovens, que todos lutamos para a melhoria das condições das nossas populações. Juvenal, conclusões, preocupações relacionadas aqui à qualidade das vias, à questão da subida dos combustíveis, que além de que a agência pode passar, que mensagem é que a agência pode passar aos operadores de transportes públicos no sentido de encontrar soluções para a resolução destes problemas? Primeiro é o da manutenção do diálogo que temos tido com os operadores de transporte, o paciente e o Dr. Carneiro que estão aqui conosco, são parceiros do Estado através da agência, o diálogo é contínuo e, conforme disse, não há passo dado sem que os operadores sejam ouvidos. Obviamente, a nossa parte é a manutenção deste diálogo e de propomos medidas ao Executivo que permitam com que o transporte seja uma realidade, a mobilidade seja uma realidade. Como órgão técnico, a nossa maior função é olhar para o mercado e emitir diretrizes para quem dirige e toma decisões, olhar para as necessidades destes operadores. Portanto, este compromisso mantém-se inalterado. Carlos Carneiro, a posição da Associação Nacional dos Transportes Rodoviários para a resolução do problema da mobilidade em Luanda e também esta questão da organização de todo este sistema. Nós, enquanto parceiros do Estado, vamos fazendo a nossa parte. Em reuniões, nós debatemos, expomos os problemas, fazemos estudos científicos. Mas estes problemas vão ser resolvidos só em reuniões, Carlos Carneiro? Não, mas as reuniões são feitas também que os com as autoridades. Com as autoridades. Uhum. Porque enquanto associação, na nossa mesa chegam 1001 reclamações, das quais nós anotamos e, em função disso, vamos falar com as autoridades. Portanto, vamos continuar a fazer a nossa parte. Nós temos que olhar para o futuro. Nós não podemos ficar impávidos e serenos a ver as coisas a se degradarem e nós ficarmos calados. Temos que falar, temos que abordar os assuntos, temos que buscar essas soluções, temos que continuar a bater na tecla da solução. O problema está identificado. Agora, nós, enquanto operadores do mercado, não é? Para poder sustentabilizar o serviço público urbano de passageiro, vamos para outro tipo de segmentação de negócios. Portanto, fazemos isto, fazemos aquilo e vamos financiando, com o pouco que se vai ganhando, o próprio serviço de transportação urbana. Ou seja, depender do Estado não é a solução?
depender do Estado não é solução. Não está a ser, não está a ser, porque vou lhe dizer uma coisa. Eu, particularmente, quando eu entrei, é rápido, quando eu entrei para o Serviço Público Urbano de Passageiros, alguém aconselhou-me e disse-me, sem subvenção, o negócio não vai dar certo. Ok. Eu insisti e continuei. Mesmo não sendo rentável, está a dar certo, é isso que está a dizer? Não. Pelo contrário, eu insisti e hoje estou a ver exatamente que deveria ter feito jus àquele aconselhamento que me foi feito. Mas não vai desistir ou vai? Não, obviamente que não. Nós temos uma responsabilidade enquanto empresas de transporte, enquanto operadores de mercado, enquanto parceiros do Estado, nós vamos continuar a fazer a nossa parte. E, conforme disse, vamos continuar a conversar, manter o diálogo com o Estado, manter o diálogo com o Governo e os governos provinciais, para que nós possamos chegar a um mínimo comum denominador de soluções que possam exatamente resolver, não todos os problemas, mas pelo menos mitigar alguns problemas que nós temos tido relativamente ao dia a dia. Isto é o que a Transcol particularmente vai pedindo às autoridades para que a gente possa, portanto, estar num clima airoso de transportação. E tem aqui na Rede Girassol também um espaço para a apresentação das preocupações e das soluções para a mobilidade em Luanda e um pouco por todo o país. Senhores, muito obrigado por terem feito parte do nosso painel de debate no dia de hoje. Até uma próxima oportunidade. Carlos Carneiro, presidente da Associação Nacional dos Transportes Rodoviários, Juvenal Abraão, diretor de Estudos e Projetos da Agência Nacional dos Transportes Terrestres, ainda Vítor Januário, diretor de Tecnologia Digital da ATACU, e também Francisco Paciente, presidente da Associação Nacional dos Taxistas de Angola. Senhores, boa noite, bom regresso a casa e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado. A você que esteve a acompanhar-nos também a partir da sua residência, ou que está a trabalhar tal como nós, muito obrigado. Boa noite, bom descanso e até a próxima segunda-feira.